Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre epilepsia, quitação de débitos, carnaval do Alegria Sem Ressaca e teatro. Nós estamos com Oscar Magrini e Leona Cavalli. O Oscar e a Leona são atores. A Leona está na maquiagem? Está maquiagem ainda, já começou o programa. Mas tudo bem também, estava atrasado. Acontece, é verdade. Os dois estão em cartaz com o espetáculo Gatão de Meia Idade, a peça, que é do Miguel Paiva, que foi nosso colega aqui há muitos anos e que a gente adora. E eu fui ver, adorei. Muito obrigado, Ri muito. Vocês estão ótimos. Né? Muito obrigado, a gente curte bastante. Uma peça bem carioca e direto dos quadrinhos pro palco do teatro. Isso que é muito legal, muito bacana. E tem o espírito, é engraçado, né? Porque foi ele que escreveu. Tem. É, do Gatão de Meia Idade, como de gata dos anos 80, da Globo, as tirinhas do Globo. Eu estou muito feliz de ser convidado de fazer esse personagem muito bacana e fantástico, Miguel, um presentão. E a Leona que faz 8 mulheres. Gente, a Leona está incrível. A gente vai conversar com ela sobre isso. Nós estamos com Vanessa Miller, que é neurologista, e ela vem nos falar sobre essas pessoas que têm epilepsia ou um outro tipo de distúrbio e que dirigem carros. A gente vai saber, do lado, o que diz a lei, do outro lado, o que diz o médico. Sim, principal. Nós estamos com o José Alfredo Leon, que é advogado, e ele vem nos falar sobre o que é a quitação anual de débitos. Coisa fantástica, eu desconhecia. A gente não precisa mais ser guarda-papel. Caramba. A gente vai ter uma quitação que vale para o ano inteiro. Isso existe desde 2010? Não, isso existe desde 2007. Aí. A lei é, na realidade, desculpe, 2009, a lei 12.007 e 2009, que entrou em julho. Então, a partir de hoje, já pode jogar todo o papel fora. Caramba, vai ser ótimo. É. E estamos com nossa querida Ellen de Lima, que é cantora. E ela está se apresentando no Carnaval com o bloco Alegria Sem Ressaca. Eu adoro esse bloco, nós adoramos esse bloco. Que ótimo. E a Camila vai dizer para você por que nós adoramos tanto. Olha só, Camila. Exatamente. Há um ano atrás, a gente recebia o médico Jorge Jaber. Exatamente, aqui para falar do bloco Alegria Sem Ressaca. Então Olha só, então isso quer dizer que ano que vem você vai estar aqui de novo. Se Deus quiser. Toda hora. Toda hora. Use-me e abuse-me. Ótimo, maravilha. Você já sai com esse bloco, não é a primeira vez não, né? Não, eu não sou até muito de bloco. Eu costumo cantar há 25 anos num projeto que tem da prefeitura, lá na Cinelândia, aquele palco famoso, e muitos artistas se apresentam. Emilinha se apresentou ali, Marlene, Virginia Lane. Eu sou desde essa época. Maravilha. Por força das circunstâncias, elas foram para o céu. E aí tem uma renovação muito grande, mas eu estou ali firme no posto. Se me derrubar, é pênalti. Muito bom. E estamos com nossa querida Camila Abreu, produtora de web. Camila. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde para você aí de casa. Bom, para participar do Sem Censura é muito simples. Basta você mandar a sua mensagem ou pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura, que eu vou receber e repassar para eles. Então, participem. Isso sim, participem. Deixa eu pedir para Ilona Cavalli vir participar do programa. Leona Cavalli, mas é porque você... Eu fiquei com medo que você não viesse. Você já conhece a Ellen, o Leon, a Vanessa e o Oscar. Sou seu fã. Eu sou sua fã. Pode sentar, obrigada, querida, viu? Beijo, gente. Prazer estar aqui com vocês. Então vamos começar com vocês dois, porque assim já acaba logo essa angústia que eu fiquei de você demorar e não entrar. Porque aqui é como teatro, né? De repente a gente... Chega atrasado. Atrasa. Estou chegando de São Paulo. Vim de São Paulo de cedo. Você está trabalhando em São Paulo? Não, é que eu moro mais em São Paulo. Você mora mais em São Paulo? Moro aqui, mas moro mais em São Paulo. Eu tive que ir a São Paulo, então vim direto. E essa loucura de trânsito, né? Mas realmente... olha só, Leona, vocês estão em cartaz sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado, 21 horas, domingo às 20 horas. Como ela também, os atores são de São Paulo e trabalham no Rio de Janeiro. E eu ainda moro em Atibaia, interior. Então pego estrada, venho de avião, fico aqui e volto. Vai começar a novela também, ela já está fazendo novela. Então é uma loucura, a gente fica para lá e para cá. Vocês ficam muito cansados, né?
Ficamos muito cansados, mas também a gente gosta. É prazeroso, Porque é prazeroso. faz tempo que a gente faz isso. E também, atualmente, trabalhar em São Paulo e trabalhar no Rio é muito próximo. Não tem muito como ser de um local só, né? Mas acontece que... Por que acontece sempre a coincidência? Vocês ficam, aquele negócio, porque ator é que nem música, que nem todas essas profissões. Fica 3 meses assim, esperando que chamem. Aí diz, pronto, não vai dar certo, nunca mais eu vou trabalhar na vida. Aí, de repente, quando chama para fazer novela, Tudo teatro, junto. 3 comerciais. E aí Você tem que opinar. Caramba, tem que fazer ótimo. tudo. E tem que opinar para fazer. Eu achava que era só comigo, mas acontece com todo mundo, né? Você quer trabalhar, fazer, caramba, te chamou, que legal, que bacana. No dia seguinte, uma coisa melhor ainda, uma coisa melhor ainda. Falei, o que eu faço? Já Aceita E a tudo, gente porque tem uma você não tem inquietação vontade de também. fazer. não tem como. Eu sou muito inquieta, então, se por acaso eu não estou fazendo nada, eu invento alguma coisa, entendeu? Eu invento alguma coisa, eu decoro algum texto, eu começo a estudar, eu começo a falar. A gente tem que ter essa coisa de... Porque o ator tem isso, né, de ser chamado, mas também a gente produz, a gente pode produzir acaba tendo que coisas, produzir fazer para coisas. evitar. Se chamar, né? É Correr claro, atrás, né? fazer. E o teatro tem isso, quer dizer, o teatro, ele te dá muitas possibilidades, né? De repente Essa você pode peça, fazer... por exemplo, foi uma produção de vocês dois? Não, vocês foram convidados. Não, essa peça fomos convidados, né? Manhas e Manias, tanto ela como eu também fazer, do Eduardo Figueiredo, Maurício Machado, são donos da Manhas e Manias, essa produtora. Tá. E o Eduardo Figueiredo é o diretor da peça. Ele havia me convidado, eu estava fazendo Malhação, não tinha como trabalhar no Rio e ensaiar em São Paulo, que nós estreamos em São Paulo, em agosto. Agosto e setembro e outubro, quase 3 meses em São Paulo. 2 viagens, paramos e reestreamos aqui no Rio de Janeiro. Vai até o dia 1º de abril. Fazendo com ele, com o Manhas e Manias, o Eduardo, que é o diretor, e o Maurício Machado, o produtor, Frida e Diego, que foi você fez muito espetáculo tempo. que eu fiz quase 3 anos. 3 anos, né? Quase 3 3 anos. A gente anos ficou aqui no Rio, fizemos 2 temporadas aqui no Rio, 4 em São Paulo, viajamos o Brasil inteiro. E aí, para mim, é muito bacana estar fazendo essas personagens, porque eu estava fazendo Frida Kahlo, né, que é uma pintora, acho que todo mundo conhece. Um personagem todo mundo se muito fantasia no dramático. carnaval de Frida Kahlo. É, isso aí. E aí, de repente, agora o Edu me chamou para fazer essa comédia, onde eu faço 8 personagens, né? Eu faço as mulheres do Gatão. Que se relaciona com o Gatão, e para muito mim engraçado. é muito legal, porque é um exercício de comédia completamente diferente, porque são 8 tipos, né? Gente, eu fui mulheres assistir. diferentes. Você foi Eu fui assistir? assistir. Ah, Foi que no domingo, legal. foi no domingo. Gente, ela tem um corpo, a Leona. Fantástico. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Todas as mulheres em volta de Fico mim, olhando. além de mim, Comentando. estavam assim, comentam. Comentam, Gente, é? olha Aí eu não só. sabia isso aí. Olha só. Não, mas não. Olha, que bom. Falando Não, bem, saber, comentando né? bem. Que bom. Não. Mas assim, deslumbradas. Entendeu? Tipo, cara, não acredito. Sucesso, Olha amiga. só. Porque ela aparece com umas roupas justas, ela aparece com umas... Corpão mesmo, mas corpão. Gente, corpaço lindo, Que lindo. legal que você foi, eu não sabia que você tinha ido. Nós porque fomos. É difícil, viu? Muitas vezes a gente vai dar entrevistas e as Não, pessoas porque às vezes foram, não coincide, a gente infelizmente, consegue né? ir durante a temporada. É, mas que legal. eu sempre que deu tento ir certo. antes para você Se divertiu? poder... Adorei, Ah, adorei, que bom. adorei. Porque tinham me falado do boneco. Tinham me pedido, tem um boneco, não sei o quê. Que é a minha consciência, seria o Iaco que é Siderato, uma né? inovação, um ventríloco junto numa peça. Então ele vai costurando, temos das trocas, são 8 trocas de roupa. E o boneco Petraque, feito brilhantemente pelo ventríloco Iaco Sideratos, ele seria uma espécie da minha consciência. Ele é bom mesmo, garoto. Moleque é Hein? bom. Eu fiquei olhando para a Ele boca é dele, bom, não né? abre a As pessoas boca. falam, como é que você Não, não. consegue... Muito Ele bom. fala A gravação do assim, boneco, não, né? você Eu falei, não tem acha que ele não gravação. tá falando nada. Nem mexe Eu tô nada, aprendendo fala agora. perfeito. Aí eu tava crente que o boneco era ótimo, você eu já sabia que era ótimo, e de Muito repente obrigado. eu me A Leona- deparei com a Leona lá. 8 mulheres Caramba! fantásticas. Todas uma roubada, né, Oscar? Olha, Todas coisa mãe, roubadas. todas uma roubada. O cara, 50 e poucos anos, separado e tal, falei, qual é a mulher ideal? Então a história é essa, qual é a mulher ideal, né? Ela faz 8 tipos maravilhosos, mas nenhuma se encaixa, porque todas têm um defeito, né? Tem um probleminha de se encaixar. Não é defeito, Não, elas são problema- Pra ele é não é... defeito. Isso é uma visão Não, dele, isso é uma gente. visão isso é uma visão dele. Uma Mas gatão. Perfeccionista. Ele pode ser tem 8 Não é famílias mulheres. perfeccionista. Pensa bem. É, pensa Olha bem. só, você viu? Tem alguma coisa esquisita, Oscar. Tem algum problema, mas Sem ele- 8 nenhuma. Ele é Não, o dado, problema ele é dele. carinhoso com todos, ele é dado, ele é carinhoso, ele A presta atenção, visão mas dele. caramba! A visão dele, hein? A opinião dele. Ele é dado, ele é carinhoso, tem uma atenção com as mulheres, mas caramba, não dá pra ficar...
pra chegar de final, entendeu? Ele tem mais, vou assistir, ele tem não, mais velho. atenção com ele do que com as mulheres. A questão é essa. Não, esse é o papo da Regina. Esse é o papo da Regina. Olha, eu acho Mas que a gente vocês está se divertindo. defendem muito bem os seus papéis. Não é? Acho que Que defendem bom. muito bem. Que E a gente o público ri gosta. muito, se diverte Se muito. cutuca. Homens e mulheres. Homens e mulheres, Homens e é mulheres. isso que a gente porque é fica importante, felizes. porque se a mulher se sente maltratada... Porque eu fiquei com medo. Eu digo, de repente, aquela coisa... Não, existe "Ih, comentários. Vai falar bem dos homens e as mulheres vão... Não é machista. Não é. Não é machista. O Isso é Miguel, interessante de falar, o Miguel é uma realmente. pessoa doce com as mulheres. Eu gosto do Miguel. Eu já É trabalhei o gatão, com é ele. o papo todo do gatão, não é machista. A gente Não, lendo... ele não é um horroroso. Poxa, coitado Ele não é. do gatão, né? Não, Você fica isso, até com- isso é interessante, porque às vezes a pessoa vê gatão de meia idade Acha que e é de repente machista, uma pessoa nada a machista. ver. Não, vai ser Nós sobre um mesmos- pegador. Não, Nós coitado. mesmos, no Ô, começo do coitado. ensaio, a gente passou por esse olhar, assim, essa questão. Mas a peça não é. A peça se torna uma outra coisa. As mulheres falam muito, inclusive, desta questão. Isso. Desse olhar do homem e do olhar das Do mulheres. olhar, Que é diferentemente. legal, a gente fica feliz, porque as mulheres adoram também. Adoram. Os Gostam, homens porque a adoram e as gente mulheres ri. adoram. Se De cutuca, todas não, as você é essa, idades. você é aquela, você é assim, você é desse jeito. Então, se Olha, a gente identificam. tem- E dá A pra dar gente- uns recados bons, viu, Dá, meninas? dá sim. A gente tem um VTzinho. Vamos ver Ah, que se legal. dá pra ver um pouquinho da peça. Nossa, até que enfim acordou, né, amor? Eu tava parecendo meu pai, dormindo. Eu dormindo e não transando. Tá falando com quem, gata? Faz uma massinha pra mim. Com aquele molho que eu adoro, com trufas, mascarpone, lascas de amêndoas e cogumelos chilenos. Oi? Simplesinho. Tudo eu faço. Você foi na transa? A energia tá péssima. Eu espero que eu seja alérgica a homem. Nem me fale de alergia. Eu sou um campo de prova. Meu corpo já foi um cobaia para todo tipo de vacina contra a alergia. Nenhuma delas funcionou. Se bem que Você é alérgico àquilo. hoje, mais nada. Eu cansei de ser vítima de uma coisa que não tem cura. Então eu resolvi passar a aceitar a alergia e ela me abandonou. Sou alergia! Brincadeira. Olha, a que eu mais ri, eu acho que foi a Dominatrix. A Dominatrix Todos. tem um chicote. Todo Todos, mundo que mais é que gosta, mais né? gosta. Pegou no Aquela final. chicotada é adorável. Aquela Você tá muito chicotada. bem. Eu adoro, né? Tem mulheres que... E o cara- Outro dia, agora, no último espetáculo, uma senhora falou pra mim, onde é que compra aquele chicote? Eu quero dois. E os homens Agora, adoram é também. verdade que seu pai não queria que você se chamasse Leona, que Leona é um nome muito forte e ele tentou suavizar, mas não adiantou, né? Não Leona? adiantou nada. E é engraçado porque ele Conta a achava história, que, conta a que, história. que iam me chamar de Leoa na escola. E o Oscar hoje me chama de Leoa, quer dizer, não adianta nada. Não, né? Leona, é uma coisa de Leona, mulher Mas forte, a que era o questão- Leona, né? A questão é a seguinte, eu nasci numa cidade pequenininha no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Então, a minha mãe queria que colocasse Leona. E o meu pai não tinha nenhuma referência de alguém com este nome, né? Então ele falou, não, porque vão chamar de Leoa, na escola não pode, é muito forte para um bebê, para uma criança. Aí ele resolveu amenizar. Ele colocou Aleiona. Aleiona. Então, o meu nome é Aleiona, é A2Ls-E-Y. Parece com a Camila. Eu brinco, né? Amenizar, não adiantou nada. Foi mais difícil, difícil, Aleiona. né? Ficou Aí Aleiona. o que aconteceu? Ninguém queria me registrar na cidade. Ninguém Essa queria. A Aleiona, minha mãe teve que ir em Aleiona. várias cidades, até que ela encontrou um escrivão chamado Almengo. E aí eu brinco, eu falo, "Pô, ele entendeu a minha questão. E aí ele topou me registrar. Só que quando eu comecei a atuar, as pessoas chamavam a Leona. É o que eu E ficava. aí ficou. E aí, E mas você achou falavam melhor? e escreviam. Né? Começaram Leona. mais quando eu escrevi aquela atriz, a Leona. E aí não adiantou. Eu falo que a minha mãe ganhou, né? Ficou Leona. É genial isso, É, né? ficou Leona, Ela né? deve ter adorado essa história. E ainda eu encontro uns colegas que me chamam de Leoa. Quer dizer, não Leoa. adiantou nada mesmo. Leoa, é uma abreviação. Tem tudo a ver. Ela percebeu quem você era. Assim que você nasceu, ela dizia, essa daí é uma leoa. É. Então, vamos lá. E depois que eu soube que o meu ascendente é leão. Aí, viu? Faz muito tempo depois. Oscar, dos anos, você, ao contrário dela, que é do interior do Rio Grande do Sul, você é de Santos. Caiçara, Santista, time Cidade de Coração. Adoro Rio de Janeiro, adoro o cheiro da maresia, gosto muito. É coisa gente de mar, né? É gente Santista, tem muitos colegas santistas, muitos atores santistas. E eu não sabia, mas você é formado em educação física.
Cara, Daí a eu forma sempre curti física. também a porque forma eu falei da forma física dela, mas É. a sua também tá boa. Eu era da equipe Santa, muito obrigado. Não, tá bonito. Tem tempo. Ele tá bonito. Muito obrigado. Eu era da equipe Santa de judô, sempre fiz educação física, era atleta, meu pai é advogado, tô falando com meu pai é advogado, tinha tudo para encaminhar a carreira. Eu falei, pai, eu vou fazer o vestibular para advocacia, mas eu gosto mesmo de esporte, que eu era da equipe Santa de judô fazia. Então eu entrei, fiz educação física, montei uma academia de ginástica, montei uma locadora de vídeo, porque eu sou cinéfilo, era modelo. Aí, cadê o Magrini? Estava sempre num lugar ou outro. Então, eu vendi minha locadora, vendi minha academia e fui fazer teatro no Boi Voador com Ulisses Cruz, era em São Paulo, morava em Santos. E eu falava assim, a gente comia pão com banana, né? Rachava um Fiat de gasolina, subia e descia 12 horas de ensaio no Boi Voador, vem em volta e tal, até que eu fiz meu primeiro teste para uma peça profissional com o grande Gianni Rato. E aí, onde eu conheci a mulher e sou casado até hoje, vai fazer 28 anos, a Matilde Mastrange. Raridade. Linda. John Herbert, Adriano Reis, Matilde Mastrange e eu, apresentando, com direção de Gianni Rato. Eu comecei super bem, graças a Deus. Então foi, em 90, a peça profissional, 91, o primeiro longa, com o Guilherme de Almeida Prado, e em 92, a primeira peça, a primeira novela com o Silvio de Abreu. Caramba, você deu sorte, porque esse teu currículo vitae tá uma beleza, hein? Olha, Matéria de referência. De referência está ótimo, né? Nossa. Gianni Rato, Guilherme de Almeida Prado e Silvio de Abreu. E Matilde também. E a Matilde, que até hoje me atua, que é uma santa, amor. Um beijo. 20, Ela, e você 28 sabia anos. que ele ficava olhando para ele, é fã. Olha só, é um fã que casou com Detalhe, Estrela. Ela era bastante minha mulher olhável fez mesmo. muito Ela é filme. muito Ela linda. é muito Mas linda. ele é muito maravilhosa. bonito. Ele é muito Eu bonito. tinha locadora de vídeo, assisti os filmes dela, e de repente, quando eu a conheci, eu falei, nossa, essa mulher do vídeo aqui, ela caiu na mão de um santista. Ao vivo e Gente a boa. cores. Sou gente boa, bacana. Que eu falo sempre assim, conquistar várias mulheres todo dia é fácil, né? O difícil é reconquistar mesmo todos os dias. Você percebeu? Gente, ele acabou de se entregar aqui. Conquistar várias mulheres no mesmo dia é fácil. Sim, é porque isso, eu né? sou um homem, eu sou na rua, as pessoas me olham, eu estou falando pelo Matilde, escute isso. Não, discutir não. Não é verdade? Se conquistar as mulheres, pode deixar se apaixonar. Isso é um se problema apaixonar. masculino, você Não, sabe, não tem né, problema Oscar? nenhum, eu sei. Essa história de conquistar, por exemplo, você conquista 8 na O que peça que eu falo? e não fica satisfeito. É um E problema fica masculino. sozinho. Mas olha só o que Na acontece. peça, Os homens, eu muita brinco opção. assim, ó, homem solteiro, 38, 40 anos, dá defeito, ninguém quer. Então o que é conquista? Ele conquista... Eu estou errado, não. O que presta tem dono, tá, gente? Se liga aí. Olha só, a pessoa presta atenção numa menina, aí cansou, vai na outra, tá sempre sozinho, então é conquista. E aí, vai dormir sozinho, chato, tem que ter uma continuidade, tem que ter alguém, uma semente para, sabe, conquistar. O homem não foi feito para ficar sozinho é um saco. Eu gasto minha independência, minha individualidade. Ótimo. Até quando? Não, né, deveria dividir as coisas, passear, ter o prazer de estar com alguém. Conquistar não deu certo, é isso que eu falo. A minha eu conquistei de um jeito que vai, então ela topa, porque quem manda é a mulher, né? Se for devagar sobre isso aí, É verdade. a mulher Nós que sabemos Mas conquista. é disso, né, louvável Eliana? isso, né? Olha É só, louvável. você vai estar aqui conosco Quando? na TV Brasil. Que legal. Por causa do Natália. Que legal. Eu acabei de saber, eu não sabia que iria estrear agora, vai estrear depois do Dia Carnaval. 20, Natália? dia Te falei a 20 de série que eu fiz, fevereiro. que legal. Será que ganhou o prêmio ou não? É 21 de fevereiro? Isso foi um prêmio no começo. Na TV Brasil, um prêmio que você tinha ganho? A gente tá Não, fazendo Exatamente. peça. mas não foi com a Não tem nada a Natália. ver. Ah, não, tá, não tá, foi. tá, A tá. Natália é a série que eu te A falei que eu série. fiz. Conta Isso. da série. Que vai estrear agora. Como é que é a história? Eu faço uma produtora de moda. A história é de uma modelo que vai embora do Brasil, volta. Na verdade, é a segunda... É a segunda a segunda temporada. temporada da série. A série já teve... Inclusive, já foi Isso. uma série premiada. Essa série foi premiada também. A direção do André Pellens. Mas faz tempo, acho que faz mais de 5 anos que Tá, teve tá, essa tá. primeira aquela já temporada. tá. Isso. E aí a Natália, então, foi viajar, ela volta e vai trabalhar nessa produtora de moda. E eu faço essa dona da produtora de moda. E aí tem um envolvimento, a Natália acaba se envolvendo com toda a questão lá, e tem o ambiente Tá. todo, né? O Cláudio Lins faz o meu marido. E aí acaba se formando um triângulo entre os três. E é muito bacana a série, porque a série ela fala de trabalho escravo, ela fala de preconceito, ela fala de várias Problemáticas questões que nos problemáticas interessam sociais, hoje em dia. mas claro que a partir desse lugar aí da indústria da moda. A né? gente tem até um pedacinho, não tem, Daniel? A gente podia passar um pedacinho da Natália. Não sei nem se tem a Leona nesse trecho. Vamos lá. A Ângela Tem, Pérez, que ela, faz a sim. Natália, Então que passa, é passa um ótima. pedacinho pra gente ver. Bota uma roupinha decente que hoje à noite a gente vai jantar com a Natália, às 8, hein? Com quem? Ué, Natália, sua ex. Você conseguiu falar com ela? É claro, não foi difícil conseguir o telefone.
Mas hoje eu tenho um compromisso. Ah, compromisso. É o quê? Reunião de mães do baixo bebê? Ó, te mando o nome do restaurante e o endereço, tá? Te espero lá, eu vou direto numa reunião. Tá bom. Beijo. Falando em família, como é que tá seu pai? Nossa, que loucura isso que aconteceu. Olha, se você precisar de alguma coisa, Natália, de qualquer coisa, fala comigo, tá? Ele é inocente, eu tenho certeza. Claro. Agora, é um absurdo essa coisa da Master cancelar sua coleção. É. E eu trabalhei meses nisso. Ah, claro. O Vicente fica tirando onda, mas ele é um tremendo cagão, né? E é por isso que eu tô aqui. Porque eu quero te propor um negócio. Um negócio comigo? Sim, eu sou especialista em startups, que são empresas novas com alto potencial criativo. E daí eu te pergunto, quer ser minha sócia numa empresa de moda? Você entra com seu nome e com as suas criações. E eu levanto a grana. Maravilha. Todas muito Bacana. lindas. Vai começar quando? Interessante. Vai começar depois do carnaval, né? Dia 21, né, Camila? Isso, 21, 21 de quarta-feira, 9h15. Mas a gente vai fazer até lá mais umas chamadinhas. É capaz até da gente chamar ela aqui no Sem Censura. Mas deixa chamando você de novo. Que bom. Eu adorei fazer essa série. Que bom. Foi ótimo. A gente se divertiu muito. Agora, o André diz Pérez aí. é maravilhoso, Que o diretor. bom. Oscar, diz aí o serviço, então, da peça de novo. Então, vamos lá. Pra cá. Aqui. Aquela ali. O Gatão de Meia-Idade, de Miguel Paiva, Teatro dos Quatro, de sexta a domingo, ali no Shopping da Gávea. Eu, Leona Cavalli, Iaco Sideratos, que com o bonequinho Petrá, que faz a minha consciência. Então é sexta, sábado, 9 horas e domingo às 20 horas. Até 1º de abril. Ah, Não, é boa, mentira, boa até 1º de lembrança. abril, exatamente. Já Esperando vamos você nessa já. data, hein? Uma comédia romântica bacana. Vai ver como é que com um homem se dá com todos os tipos de mulheres, uma diferente da outra. É muito divertido, gente. Vocês vão adorar. É uma peça que Comédia as pessoas estão romântica. curtindo muito, dando muita risada. E, ao mesmo tempo, dá para dar uns toques muito bacanas, assim. Os casais se ligarem. Que a gente vive, né, gente? Os homens se ligarem, porque eles não se apercebem. né, Enfim, do a lado. gente tenta, né? Vamos fazer o intervalo, a gente volta já já. Obrigado. Então, estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para Camila Abreu. Vera, olha, a Lupita Hernandes mandou saludos do México. Saludos! E o Carlos Domingues do Maracanã, ele comentou: essa dupla manda muito bem, diversão garantida. Assistam. Oba! Obrigado. Obrigada! Obrigadão. Que legal! Maravilha. Vamos falar de coisas gravíssimas, como o bloco Alegria Sem Ressaca. Ah, que ótimo. Ellen, querida, Maravilha. que bloco é esse que a gente não pode beber? Hein? Com a graça de Deus. É, tem que saber. Sabendo usar não vai faltar, né? Isso. Eu acredito que não. Alegria sem ressaca. É ressaca, não é sem bebida. Entendeu? Ah, tá. É tal história. Beber Saber moderadamente. usar. Beber moderadamente. Para quem gosta de beber, para quem não gosta, ser alegre é uma felicidade. Achar tudo que está tudo bem, que não precisa de um apoio alcoólico para ficar mais alegre ou para fazer alguma coisa mais, né? Então, eu acho isso maravilhoso. É a primeira vez que eu saio, eu muito honrada, porque faz 15 anos e eu sou a madrinha, né? Então, você já viu, uma menina moça, 15 anos, bonitinha, e eu muito feliz pela escolha do meu nome. Vou fazer tudo para não deixar cair a peteca. Mas olha só, esse bloco, ele sai, ele desfila ou ele não desfila? Conta como é que ele é. Há 15 anos, acho que sai, né? Então, acho que eu costumava fazer o período da Avenida Atlântica, mas agora resolveu ficar ali quietinho, esquina de República do Peru, que é mais... Esquina de República do Peru com a Avenida Com a Atlântica. Avenida Atlântica. Aliás, Atlântica com o Peru, porque, Tá. na verdade, o espetáculo fica na Avenida Atlântica mesmo. Ah, então é só batucada, não sai nem nada, não dá volta, não fica paradinho ali. Olha, Batucada. eu estou meio assim, sem surpresa, né? Vou ver. Surpresa. Você é o que é que vai novata acontecer. ainda no bloco. Mas o importante é que são pessoas muito animadas, né? Claro, dela há 15 anos que fazem o bloco. A finalidade é bem importante. O doutor Jaber, né? É psicanalista. Psiquiatra. Exatamente. Então, a intenção
é que a pessoa aprenda a aproveitar as coisas boas da vida sem buscar respaldo naquilo ou naquilo outro, né? Você sabe que eu acho importantíssimo? Sem a dúvida. gente está muito ligado sempre a associar. Tomar nem que seja um vinhozinho para dar uma relaxada e para poder se divertir numa festa. Olha. E, na verdade, por exemplo, esse bloco que é do Jorge Jaberi, que está todo ligado a gente que não pode beber mesmo se der o primeiro gole, acabou. São alcoólatras, basicamente. O Jorge Jaberi é um psiquiatra que trabalha com dependência química há 35 anos, há muito tempo que ele trabalha com isso. Ele tem uma clínica, inclusive, e ele que inventou esse bloco, né? E eu acho que é genial você ficar muito alegre sem precisar nada disso. E até porque carnaval não é sinônimo disso, extravasar né? a sua alegria sem precisar de nada. Claro. Manuel Bandeira tem um poema que fala assim, uns cheiram hétero, outros cocaína, eu tomo alegria. Então, a pessoa é alegre por si só. Então, se é um bloco, é tão difícil, ex-alcoólatra, se mexe, carnaval, com alegria, com bebida, com mulherada, com droga, com tudo, é difícil ter essa alegria. Será? E o carnaval é celebração da alegria. Da alegria, exatamente, não tem sentido, né? Uma pessoa beber para ficar primeira alegre. coisa como é que é? isso. Tem Depois gente nem lembra, né? nem sabe. Depois Às nem vezes lembra o que toma e fez. cai durinho para trás, os olhos em trave, ainda tem que carregar com a pá. Isso é horrível. Não, porque a gente vê de tudo no carnaval. É, Sobretudo esse negócio de carregar com a pá Então, o pessoal pra casa, né? inconvenientes, começam a botar as frustrações, etc. Não é aqui. Outra porta, é outro setor. Aqui Você é sabe... alegria pura e sem ressaca. É muito bom. Eu estava vendo, hoje saiu uma matériazinha no Globo sobre esses blocos que, na verdade, eles são inclusivos. Ou seja, todo mundo tem direito de pular carnaval, não é só aquela pessoa que se acaba de beber. Não sei se vocês pulam carnaval. Eu gosto de carnaval. Você gosta? Você gosta de ir para Atibaia, eu sei, né? Atibaia eu curto bastante. Eu saí bastante em carnaval. Eu tenho um carinho muito especial, meu amigo Jair Soares até está se recuperando agora. Um beijo grande. Da Grande Rio. Vou que sair eu sou na muito Grande fã. Rio. Você vai sair? Vai sair da Grande Rio. Vou ficar te procurando lá. Há muito tempo, é muito bacana. E agora, então, eu gosto de carnaval e não gosto de beber, não. E não bebe, não? Não Vanessa, você gosta de carnaval? Mais ou menos, geralmente eu me retiro. Eu também hoje me retiro. Já gostei muito quando mais jovem. Tá. Você sempre gostou, né, Ellen? Sempre gostei. Desde pequenininha, do tempo que meu pai fazia aquele carro que é aberto, aqueles carros antigos, né? Eu antigo, porque eu sou antiga também, graças a Deus, né? Antiga e em forma. Exatamente. Então, muito saía o da Lisca, né? A minha prima ou a minha amiga e tal, fazia aquele carro enfeitado e tudo, saía por lá passeando, e confete, serpentina, numa boa. E lança-perfume usada como deveria ser, só para fazer graça, não para usar pra cheirar, como... né? Exatamente. Então, só para assustar. Eu tenho muito o que contar e vivi bem e estou aí. Maravilha. Você sabe que eu estava vendo, tem uns outros blocos assim, e os nomes são ótimos. Tem um que é assim, é um grupo que tem paralisia cerebral e que sai de cadeira de rodas, então são os eficientes, não são os deficientes, são os eficientes. Como é que é isso? Eles saem lá de cadeira, saem os cuidadores juntos, a mãe junto, o tio junto, sai empurrando. Tem umas coisas que o brasileiro tem que é muito legal, uma criatividade. Claro, é muito legal. Né? Tem o outro que é senta que eu empurro, que também são os cadeirantes. Que legal isso. Que é ótimo. E tem o pessoal do Pinel, né, que sai também, que é o Tapirado, Tapirando, Pirado, Pirou. Que também, Tapirando, Pirado, Pirou. E um que é ótimo, que eu adorei, que eu não conhecia, mas esse ano eles não vão sair porque eles estão sem dinheiro, que é o Gargalhada feito só com surdos. Gente, eu adoro isso. Gente, eu acho isso... A criatividade, é o verdadeiro espírito do carnaval. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, todo mundo tem direito de se divertir, não é só aquele que enche a cara de cerveja, não é possível. Celebrar a vida. Não, que enche a cara e não se lembra. Eu acredito que não. Me diz uma coisa, eu adoro carnaval porque eu posso hoje em dia sair às 8 da manhã, porque 5 horas da tarde, está todo mundo de pileque, não adianta. É o esquema. Agora, 8 da manhã fica difícil. Se tivesse de pileque que caísse para trás, tchau, e dessa gente passava por cima. Mas é inconveniente. Começa a extravasar, porque há pessoas que bebem para se soltar. E aí, fica pra criar coragem. Ainda bem que não tem um bloco que guarda passa as por mágoas. cima. Devia ter um bloco. Os inconvenientes. Os inconvenientes. Vamos cuidar disso. Bem lembrado. Mas esse teu bloco, ele sai que horas? 9 horas da manhã. Tá Olha vendo? que coisa sadia. Olha que coisa boa. Isso é uma de hora 9 a ótima. meio-dia.
todas as pessoas que têm já tiveram esse problema e que cuidam tudo mais, e quem não tem, porque afinal de contas é ventre livre, né? Todo mundo gosta e é celebrar a vida de uma forma interessante. Sai todos os dias, desculpa. Sai todos os dias ou tem um dia certo, você lembra? Eu não sei maiores informações, mas o dia Camilinha. ela que está bem informada. A Camila vai. Deixa eu ver aqui. Ela vê e aí nos informa e a gente Sei aí... que dia 28 estaremos lá, firme e forte, 9 horas da manhã. 28 é domingo agora. Domingo, De exatamente. repente, nesse Então eu tá. vou. Então. De repente, muita gente que Como é que faz é, caminhada. Não, de repente, nesse eu vou. É porque justamente vocês estão falando, mas realmente carnaval fica aquela situação de álcool, drogas, as pessoas ficam inconvenientes. E aí, quando tem realmente esse tipo de bloco, isso é um incentivo mesmo para socializar, para você formar amigo e realmente curtir. Então, de repente, esse bloco é para estão de bem com a vida, né? Não dá, e dá para rir muito, porque carnaval, eu não sei não, mas eu tenho paixão por fantasia, né? Eu vivo contando aqui que eu fui no Boitatá, eu adoro Boitatá, porque também é de manhã. E aí eu cheguei lá, essa história eu já contei umas 50 vezes, não aguento mais contar. Tinha um menino lindo, muito bonito, um garoto de 22, 23 anos, louro, assim, tipo surfista, sabe? Aquela coisa toda bem saradinho e tal, com um vestido branco de um ombro só. Comprido, um tubinho de um ombro só, e com o louro José aqui no coisa, e estava fantasiado de Ana Maria Braga. Olha isso, eu ria tanto, e tinha um Papa, entendeu? Star Wars tem todos, os Chaves tem todos. Eu rio muito com fantasia, eu acho fantasia uma melhor que a outra, é interessantíssimo. As pessoas vai, gastam e carnaval... produzem, né? E o carnaval é uma festa do mundo, né? Assim, se a gente for pensar no sambódromo, mas não só isso, se a gente for pensar no carnaval de rua, se for pensar no Brasil como um país de carnaval do sul ao norte, que tem uma festa do mundo. E é um momento em que as pessoas, pelo menos um pouco, a tendência é ficarem um pouco menos preconceituosas. Coisas como essa, verdade. por exemplo, você vê um homem fantasiado completamente de mulher, de sereia, você não fica, nossa, olha aquele cara lá. Você fala, é uma carnaval. A mulher fantasiada de bicho, é carnaval. Ou qualquer coisa que em outro momento as pessoas ficariam se perguntando, nossa, mas que horror, que coisa. Então existe uma liberação nesse sentido. Por outro lado, eu acho que não é legal uma certa cobrança de que as pessoas têm que estar efusivas, têm que estar alegres. O bacana é poder celebrar como vai se você tá afim, né? Vai se curtir. Mas existe um pouco menos, eu acho, dessa cobrança. Já tem uma fantasia para você. Diga. Você vai fantasiada de Missy, cantando... Sim. Os estados brasileiros se apresentam nesta festa de alegria e esplendor. Jovens misses, seus estados representam seus costumes, seus encantos, seu valor. Em desfile, nossa terra, nossa gente, pela glória do auriverde em céu de anil, sempre unidos a leste, oeste, norte, sul, quietinha, na beleza das mulheres do Brasil. Falou muito. Muito bom você. Gostou da fantasia? Vai ficar lindo. Já posso ver. Aí eu adoro fantasia. Lembrado, muito bom. Que bom. E falando que a sétima maravilha de como cortar o carnaval, né? Que nem no Rio de Janeiro, São Paulo também segue, acho que mais tradição é o Rio, da escola de samba, tem um tema. Ela é baiana. E fala bastante, bastante coisa. Carnaval da Bahia são diferentes, o carnaval é diferente, né? Mas negócio de fantasia, 3.000 figuras, 3.500. Grande Rio, por exemplo, eu falo sobre o Chacrinha, grande comunicador. Vai ser lindo. O 100 anos do Chacrinha, vai ser fantástico, cara. E eu, ano passado, desfilei pela Portela, sou campeã pela Portela. Caramba, muito poderosa! Eu já desfilei para algumas escolas também. Você sabe, uma coisa desagradável que eu queria falar logo, que é o assunto da Vanessa. Que tá me lembrando, porque é ali pertinho. Tudo era legal, agora eu sou desagradável. É ali, quase em frente à República do Peru. Porque é um pouco antes. Eu passei por lá outro dia, tem uma coroa de flores. Nossa. Que aquele pobre rapaz teve uma crise epilética. Eu estou dizendo pobre rapaz, lato senso, sabe? Não, Figueiredo Magalhães. Invadiu, na frente é Figueiredo, não é perto? É. Pois é.
O que aconteceu, Vanessa? Explica pra gente, que você que é neurologista. Então, primeiro, eu acho que os fatos ali, eu acho que vão ter que ser apurados, obviamente, pela polícia, saber se de fato, né, ele teve realmente uma crise epilética, se não teve. Mas eu acho que o primeiro, o passo, a gente primeiro perguntar, todo mundo aqui dirige? Eu dirijo. Vocês acham fácil dirigir? Não. Vocês estão respondendo. Ainda mais no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Pois Paulo. é. O que acontece? Cada dia é mais difícil. Hoje em dia, depois que você aprende, depois você fica realmente com aquele automatismo. Você nem pensa que está dirigindo, né? No início, quando a gente vai aprender, a gente fica focado, fica olhando, né, o retrovisor, não sabe direito como passa a marcha. Porque, na realidade, dirigir, você tem que ter uma habilidade muito grande. É complexo para o nosso cérebro. Você tem que ter atenção, você tem que ter concentração, você tem que ter tomada de decisão, você tem que ter, na verdade, noção espacial, você tem que ter propriocepção. Ou seja, vários elementos necessários para você fazer um ato que, entre aspas, a grande maioria das pessoas acham simples. Entra no automático, né? Entra no automático. E aí a grande pergunta é justamente, será que todos estão preparados para dirigir? Porque um carro, né, é realmente principalmente o jovem, a primeira coisa, com 17 anos, meu sonho é ter um carro, com 18 anos. Para uma pessoa mais idosa, né, aquela noção assim, não, eu sou ainda independente, consigo fazer as coisas, mas, na realidade, é uma arma em potencial que você está guiando. E aí a primeira questão, né, porque desse rapaz, se ele tinha epilepsia é uma desordem neurológica crônica, mais de 50 milhões de pessoas têm no mundo essa desordem, onde existe uma alteração que, na verdade, é transitória da atividade cerebral, em que a pessoa perde, na grande maioria das vezes, a consciência. Mas não é apenas a epilepsia que pode ser perigoso na direção. Qualquer doença, uma pessoa que tenha diabetes mal controlado, uma hipoglicemia, por exemplo, pode ter perda da consciência. Uma pessoa que tem infarto agudo do miocárdio pode ter. Então, assim, na realidade, é um risco em potencial quando a pessoa tem qualquer fator de risco para ter uma doença que possa perder a consciência. Que possa ocasionar uma perda repentina de consciência. Ou no caso de doença. Ou até celular. Mesmo. Um exemplo que a gente pode dar, né? Assim, a gente estava conversando isso deu para conversar bastante nesse táxi, né? Ficou 50 minutos nesse percurso. Uma pessoa idosa com 65 anos, ela só vai renovar a carteira, por exemplo, quer dizer, só vai passar novamente para o teste 3 anos após. 3 em 3. Diminui. Olha, em 3 anos, quantas coisas podem acontecer com o indivíduo? A pessoa pode, de repente, descobrir que tem hipertensão arterial, a pessoa pode ter um declínio cognitivo. Às vezes, por exemplo, pacientes com síndrome demencial pode começar a ter perda de atenção, de concentração. Então, ficou muito focado nessa semana o assunto epilepsia. Mas, na verdade, epilepsia é uma desordem, onde até, na realidade, quando a pessoa assinala, eu tenho uma convulsão, passa por toda uma avaliação neurológica, passa por uma perícia. Mas e essas outras doenças que são mais comuns e que têm tanto risco quanto? Quer dizer, pelo que eu li, se você é epilético, se você toma remédio e está há mais de 1 ano sem ter nenhuma crise, você pode dirigir. Está habilitado. Se você é epilético, está há mais de 2 anos sem ter nenhuma crise epilética, mesmo sem remédio, você pode dirigir. Isso foi que eu descobri que diz a lei. Ou seja, você pode... Porque, em tese, você estaria com a epilepsia sob controle. Exatamente. O que acontece assim, 70% dos casos, a pessoa pode ter a vida absolutamente normal. Se for pensar assim, vamos fazer uma revisão histórica. Imagine nós falarmos assim para Alexandre o Grande, você não pode, né, andar a cavalo. Imaginemos, o Alexandre o Grande tinha epilepsia, por exemplo. Tá? Mas é óbvio que se Alexandre o Grande tivesse crises convulsivas direto, provavelmente ele não iria... Não seria tão grande. Não seria... Ou, né? Então, assim, o que eu adorei. Muito bom. Dizem que ele não era tão grande assim. Mas assim, é uma doença crônica que, quando bem controlada, a pessoa pode ter uma vida absolutamente normal. Então, o problema desse rapaz não é o fato dele ser epilético? Uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, né? Primeiro, as perguntas que surgem, né? Uma
é que ele, logo após a batida, ele já estava falando de uma forma coerente, já estava... Acho improvável, após um evento epilético, a pessoa já ter a consciência e já conseguir recuperar a consciência. Acho improvável. Também. A outra coisa que foi falado era que ele tomava mais de 2 medicações, 3 medicamentos. Quando você tem uma epilepsia controlada, geralmente, mais de 80% é imunoterapia, é um anticonvulsivante apenas. Então essa história está mal contada. Está muito mal contada, porque assim, né, e até fazendo uma revisão, mais de 90% das pessoas que têm doenças crônicas, inclusive epilepsia, não falam que teve algum desmaio, alguma síncope, ou algum evento epilético. Porque elas não sabem. Por quê? Elas escondem, inclusive esse rapaz, elas vão ser infratores, né, por não... Mas esse menino vai entrar com falsidade, né? Porque ele não declarou. Então, ele não declarou. Quando declara, tem outros testes que se faz para ter a carteira do que quando não declara. Claro, exatamente. Se ele declarasse, ele entraria num outro setor da carteira de motorista. O que acontece? Quando você declara, você primeiro vai ter que levar um exame neurológico, assim, do seu médico assistente, dizendo quantas crises teve em 6, 12, até 24 meses anteriormente. Vai ter que levar exames laboratoriais, um eletroencefalograma, ressonância, vai saber, o médico assistente vai informar se aquela informação é realmente, se está condizente ou não, se está adequada. Ele pode, de repente, solicitar dosagem sérica da medicação para ver se ele está aderindo ao tratamento. Além disso, vai passar realmente por um perito, vai passar por uma análise, né, junto lá dos médicos do Detran, com muito mais rigor, tá certo? Então, acho que por essas questões, muitas pessoas omitem, por exemplo, um exemplo assim, né, uma pessoa que tenha tido um acidente vascular cerebral, ou um exemplo, um ataque isquêmico transitório, quando a pessoa perde uma função cerebral e recobra em 24 horas. Vocês sabiam que essa pessoa só poderia dirigir daqui a 6 meses? Tá, você vê. Então, quantas pessoas vão para uma emergência e aí, né, enfim, e não vão informar? Então, eu acho que muitas coisas, eu acho que o principal de uma ocorrência desse rapaz não é, de repente, apontar, né, dizer, olha, você... Não, a gente está querendo saber o que aconteceu. Eu acho que o mais importante é justamente a gente ter a noção de que direção tem que ter a pessoa tem que estar preparada mentalmente, fisicamente, tá certo? E para assumir, na verdade, a direção daquele veículo que pode ser fatal para a pessoa e para terceiros. Com certeza. Eu tenho que fazer um intervalo, mas a gente volta acabando esse assunto. É um minutinho só. Estamos de volta, deixa eu passar a palavra para a Camila. Um comentário aqui da Patrícia Terra. Ela disse, Oscar Magrini dando força para o bloco Alegria Sem Ressaca, citando o poema de Manuel Bandeira, que sai domingo, dia 28 de janeiro, às 9 da manhã, na esquina da República do Peru com a Atlântica, em Copacabana. Isso mesmo. Manda um recado. Beijo, obrigado. Maravilha. Para terminar o assunto, o que a gente tem que esperar agora é que seja averiguado a causa desse rapaz ter perdido. Você acha que tem chance da gente saber? Nesse evento especificamente, eu acho que vai ser muito difícil. Muito difícil a gente descobrir o que realmente aconteceu. Eu acho que assim, na verdade, ele já assumiu o risco, né? Quando se ele tem crises, né? Menos de um ano, até ele já pegou o carro, ele já está assumindo um risco de provocar um acidente. A gente sabe que ele foi imprudente. Né? Agora, se ele teve a crise ou se ele disse que teve a crise, porque tem uma coisa muito interessante, muitos pacientes que são epiléticos, às vezes eles têm pseudocrises, assim, eles inventam que tem crises, ou às vezes por uma questão, às vezes, que é muito associada, às vezes, à epilepsia com os distúrbios psiquiátricos, depressão, etc. e tal. Então, assim, nesse caso desse rapaz, eu acho que tem que saber exatamente, né, o que ocorreu, e a partir do momento que ele já assumiu o risco,
vai ser complicado para ele, né? Vai ser complicado para ele, sim. Mas mais complicado para a pobre mãe que perdeu um filho, todos, né? todos. Então, mas que alertemos-nos, né? Vamos lá, com o José Alfredo Leon, que é advogado, a gente vai conversar agora sobre essa história de quitação de débito. Gente, estou encantada com isso. Isso é bastante interessante, que nós paramos de ser arquivos, paramos de guardar papéis durante 5 anos, pelo menos, ao longo da vida inteira da gente, só jogando o último ano para cima do 5º ano em diante. Por quê? A lei de execuções, em geral, ela dá o direito do credor te executar até 5 anos para trás. Então, o legislador, na realidade, em 2009, fez uma lei, e ela já valeu para o ano 2009, que ela entrou em vigência em julho de 2009, já obrigando qualquer fornecedor, qualquer prestador de serviços, de qualquer área, seja telefonia, qualquer prestador de serviços continuados, que no mês de março mande uma declaração de quitação. O que é essa declaração de quitação? Nada mais de dizendo assim, no período anterior, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, você me pagou tudo. Eu nunca recebi isso, Não, José. consta isso. Essa lei, ela foi bastante também... Por que ela entrou em vigência logo depois? Por causa exatamente da facilidade que ela deu. Os fornecedores não tiveram que se adaptar. Se você pegar uma conta de luz, uma conta de telefonia, uma conta de água, ela consta no próprio campo das observações. Pegue a conta, a lei obriga, de março. Caramba, ela vem no conta de março. Pra gente mostrar, né? Ela dá a função ao fornecedor de mandar uma correspondência própria. Tá aqui, você tem uma carta. Você teria um papel mais para guardar. Claro, exatamente. Então, ele deu a opção, dentro do corpo da lei, que ele ponha no campo das observações. Você está quitado. Aí vamos pôr uma TV por assinatura, que eu tenha viajado... Plano de saúde. Eu prefiro usar como experiência, eu falo sobre plano de saúde. Tá bom. Você viajou, não ligo meses. Isso, você viajou e suspendeu no meio do ano porque você foi de férias. Não tem problema. Em dezembro, quando você reativou, ela vai ter que colocar que do período de janeiro até julho você estava ativo e está quitado, de agosto a dezembro você está quitado. Porque eu não usei. Então, por isso, porque você não usou, você não pagou, então não tem uma quitação. Ela também foi interessante. Plano de saúde, vamos falar sobre o plano de saúde. Ela completamente como qualquer fornecedor. Ela na conta do mês de março, naquele boleto, tem que te dar quitação. E aí que é interessante, eles têm mania de mandar o ano inteiro. E como é que eles fazem? Eles têm a obrigação de te dar essa quitação no mês de março, dizendo que o ano anterior você está quitado. Nunca subi isso. Plano de saúde é interessante, e outras também, que você vai questionar judicialmente. Isso, mas você vai questionar judicialmente. Opa, esse mês aqui estão me cobrando e eu não tenho esse consumo todo. Veio muito telefonema para o Pará, é um exemplo, e eu não tenho ninguém no Pará, então eu vou questionar a companhia telefônica e vou consignar judicialmente esse valor e vou pagar todas as outras. Ele tem que me dar quitação pelo período todo pago, exceptuando esse mês, porque esse mês realmente não está quitado. Então nós passamos a não ser mais guardadores de papéis e passamos a ter uma vida mais normal. E atenção, essa quitação vem em março, esse termo de quitação. Não é que eu posso jogar fora até de fevereiro, não. Ela me dá para o ano anterior. Eu posso jogar fora até dezembro do ano anterior. Nós vamos receber agora em março o que nos dá a quitação de janeiro a dezembro de 2017. E para imposto de renda, eu tenho que guardar 5 anos? Você, na realidade, isso são coisas que você não põe imposto de renda. Vamos pôr, o que você põe imposto de renda... Plano de saúde, você põe imposto de renda. Você declara, sim. Você não põe como pagamento, você declara o pagamento. Mas ela não tá, a Fazenda não está interessada se você pagou ou não pagou. Ela está interessada se você não pagou e conseguir comprovar. Isso. E está interessada se você não conseguir comprovar que pagou. Aí você tem a quitação. Se você tem a quitação do mês de março, você falou aqui, Fazenda, eu paguei. Está aqui minha quitação, que no ano anterior eu paguei. Mas quando eles mandam por boleto, não está escrito no boleto. Então você tem que pedir o documento. Quando eles mandam boleto, você não tem que pedir, eles têm a obrigação de te mandar. Sempre no direito do consumidor tem essa coisa, é bastante interessante. A gente, consumidor, se acha que tem que pedir. Eu tenho que me preocupar em pedir. Não, nós temos o direito. Nós somos consumidores e é uma obrigação legal, é uma designação da lei que mande o prestador de serviço a declaração de quitação anual. Se ele não me mandar, eu tenho uma sanção contra ele. Ele tem uma multa prevista no artigo 5º da lei, uma multa prevista que se ele não fizer isso,
E eu tenho, na realidade, um aborrecimento pessoal, nada me impede de ir no juizado especial pedir meu dano moral porque eu estou me aborrecendo. O que é o dano moral? Ninguém sabe disso, né? Ninguém sabe disso. Agora em março, né? Agora em março, tem que vir na conta de março. O que é o dano moral? Eu costumo sempre falar isso. É aquele aborrecimento da alma. Chegou lá em julho, me veio ainda a quitação. Gente, eu tô muito aborrecida. Mas é isso. Isso é o dano moral. Isso é o dano moral. Este aborrecimento da alma, assim, aquele que não te deixa dormir. Chegou lá em julho, eu não tenho a quitação, eu tô com papéis. Estressei. Até pode ser neurologicamente detectada a ansiedade, imagino eu, que possa ser. É isso. Então, este é o que o juiz vai ter que arbitrar. É muito difícil para o juiz, mas é o problema dele que é juiz. Para isso ele estudou. O meu, como consumidor, é dizer, o fornecedor não me mandou a quitação. Eu estou guardando papel à toa porque eu não tenho um único que me substituiria a todos e dentro do próprio exercício. Dentro do próprio exercício. Luz, gás, telefone, plano de saúde. Prestador de serviço. Sim. Qualquer prestador de serviço, seja público ou privado. Vamos lá, nós temos aqui no Rio de Janeiro... Assinatura de jornal. Também é prestador de serviço. É um ano, acabou. É um ano, acabou. Academia de ginástica. Também é prestador de serviço. Qualquer prestador de serviço. O que não tem seria a compra de mercadoria. Gente? Quer dizer, agora que eu estou me dando conta que nas contas de luz, gás, telefone eu não verifiquei, mas deve estar lá. Mas exatamente. Agora, o resto das outras... Os que costumam dar problema normalmente são aqueles que te mandam antecipadamente. Isso. Mas não confundir, compra de mercadoria, você tem um financiamento de um carro. Isso não tem obrigação, isso não é prestação de serviço. Eu tenho um bem de 48, passou um ano, não vou estar pagando um ano. Vai ter que guardar os recibos, vai ter que guardar por 5 anos, porque até 5 anos para trás a lei permite a execução. Então tem que guardar pelos 5 anos. Mas é prestador de serviço. O que é que eu vou? Um dentista. Eu fui o ano inteiro, fiz um plano de um tratamento. Ele é um prestador de serviço. Ele tem que me dar essa quitação também se eu paguei o ano inteiro. Você pede recibo Pede um recibo normalmente, mas você vai ter essa necessidade. Então, qualquer prestador de serviço. Mas a gente pega recibo em geral de médico por causa do imposto de renda. Então, mas aí você não vai precisar ficar guardando ele. Mas o médico você não vai continuadamente 12 meses. Tô ficando preocupada. Se você faz um plano continuado com o cliente... mas se você... O médico faz um plano continuado. Eu tenho um tratamento que vão ser por 3 anos e todo ano ele me paga durante o ano todo. Este médico está obrigado. Esse advogado também. Se eu tiver um cliente que me contrata me pagando mensal por ano, no final do ano lá chegou em março... Condomínio é uma conta... Condomínio não. Condomínio não é prestação de serviço. Vamos prestar atenção nisso. Que serviço condomínio? Você é condômino, coproprietário com alguém de um imóvel comum, que é aquele prédio. Então, ele não te presta serviço. A administradora do condomínio, ela tem que dar para o condomínio a quitação. Que foi pago o ano inteiro. Porque a administradora recebe do condomínio, mas o condômino, aquele morador, não tem isso contra o condomínio. Porque o condomínio não te prestou nenhum serviço. O que é a taxa de condomínio? Rateio de despesas. Maravilha. Gente, olha, esse Sem Censura foi cheio de conhecimento. É verdade. Foi maravilhoso. Deixa eu agradecer muito ao Oscar. Muito obrigado. A Leona, a Vanessa, o José Alfredo, minha querida Helen de Lima, vocês que nos acompanharam. A gente vai ficar mais um pouco no Facebook. Fica com a gente. Se não, voltem segunda-feira. 5 horas da tarde estaremos aqui. Muito obrigada, gente. Foi lindo. Prazer. Tchau. Beijo. Gente, posso voltar? Podemos voltar? Você estava onde? No Instagram, no Facebook? No direct do Instagram. Tá, agora a gente só tá no Facebook, não é não, Camila? Pois é, com vários comentários aqui, perguntas e dúvidas. Sim. O Alexandre, ele gostaria de saber quanto tempo temos que guardar as contas quitadas? Não temos mais, nós temos que guardar esta quitação. Ou seja, você vai guardando janeiro, fevereiro, março até dezembro. Chegou em março do ano seguinte, vem a quitação anual.
Pega tudo e joga no lixo. Oh, Esquece. Guarda só de março. Tem Não, pessoas que guardam em março, que é pergunta. obrigação. A gente não tem que guardar tudo durante 5 anos? Não, porque justamente esta lei, o escopo dessa lei veio para te liberar esse papel todo. Guarda só Ela te diz especificamente que você está quitada o ano inteiro, de janeiro até o ano. Não, isso eu entendi. A gente questão está é um guardar. ano quitada. Sim, Se a mas gente tem que guardar 5 papeizinhos Guardar desses. cinco Um de cada Isso de que eu tô março. falando, Sim. cada Sim. março, Sim, entendeu? marços. Você 5 guarda marços. 5 marços, sem dúvida Exatamente. nenhuma. É interessante 5 que marços sim. de luz, 5 mas é uma marços de gás. economiza cinco muito. marços. Mas é uma questão de lógica. Se ele me dá uma quistação em março para o ano inteiro anterior, como é que eu vou estar devendo no ano? Ele continuou prestando serviço para mim, eu não paguei. Não, e ele mas continuou, tem isso sim. Mas é ideal, tem, sim, cautela. porque eletricidade, Hoje por em exemplo, dia, eles demoram. São 12, Tem, guardar tem. os 12. Eu, pessoalmente, hoje, em vez de papel, eu sou plenamente a favor de a gente guardar nas nuvens, escanear e guardar. Você não precisa ter o papel original. Ah, tá. Porque hoje em dia é tudo informatizado, os próprios fornecedores. Então, eu, pessoalmente, acho que vale a pena escanear e guarda no arquivo, de preferência nas nuvens, que seu computador pode ser roubado, você pode perder, pode dar qualquer problema. Pois é. Na nuvem, é para O nuvem. hard drive. Que acabou o seu hard drive, era? Acho que drástico. Que- foi e logo tudo que tava ali roubado acabou. Mas e é o que pode perder. acontecer. Tem a tudo ali, né? É roubado. verdade. Não, mas é o que acontece, não é? Não? É comum. Tem mais uma pergunta aqui, da Sônia Faria. Ela pede para o senhor repetir qual o número dessa lei. O número da lei? Isso. 12.007 de 2009. Ela foi publicada em 27 de julho de 2009. No último artigo, ela já vem dizendo que ela entraria em vigor imediatamente. Porque tem muita lei que tem que ter o que eles chamam de vacatio legis. Eu não gosto de termos latinos, mas é o tempo que precisa um fornecedor para se adaptar. É lindo, Nesse caso, vacatio não tem legis. negociação. Lindo, né? Eu gosto. Se tiver um gato horrível agora, esse eu latim, vou- mas Não, é, eu acho é o termo de lindo. vacância da lei, mas aí fica Vacatio pior. legis. Que Vacatio legis é é o muito tempo que mais seria para o honesto. fornecedor Se se ganhar um adaptar. gatinho agora, Nesse não caso, sei ninguém se se adaptou a nada. Bastou no mês de março seguinte, ela foi publicada em julho, e em março já tinha de mandar, em março de 10, referente ao ano de 2009. Diminuiu o papel das pastas, diminuiu os papéis na pasta. Ficava sim. assim inchado, agora fica menorzinho. A Sônia, que fez a mesma pergunta, ela disse que ela adorou, ela se emocionou e ficou entusiasmada de ver a Ellen de Lima tão bonita, que legal. animadíssima e cantou lindamente. Que bom. Muito Que bem. legal. Que Maravilhoso, Ellen. Papai do céu que está no controle. Então, é o que eu digo, se derrubar é pênalti. Se espirrar, saúde, hein? Tudo bem com a vida é o que eu digo. Cantar é uma benção, né? Tem uma dúvida aqui para a doutora Vanessa, do Luiz Antônio. Ele pergunta quais são os primeiros socorros para atender um epilético. Isso é uma ótima pergunta, né? Porque as pessoas entram muito aqueles mitos, né? Vamos falar a primeira coisa, o que não fazer, né? Peraí, como é que a gente reconhece que a pessoa está tendo um ataque epilético? Enrolar a língua? Primeiro, olha, isso aí também É um dos mitos. entendendo que imaginemos que se você tem a perda em qualquer local do seu cérebro, você pode ter qualquer manifestação clínica. Tá. Inclusive, agressividade, por exemplo, rompante, isso pode até ser uma crise Posso epilética. usar isso na As próxima pessoas vez. vai ter que provar. de Porque olho. assim, as pessoas confundem, né? O que é uma crise epilética não necessariamente é uma crise convulsiva. Que o mais comum que as pessoas associam são aqueles com abalos, né? Tônico, clônicos, ou seja, né? Boca espumando. Com a boca Enrolando a língua. enrolando a língua, mordendo a língua com os olhinhos para cima, mas não necessariamente. Até, inclusive, assim, é importante, por exemplo, para um professor avaliar, às vezes, um aluno que está apenas parecendo que está distante, com os olhinhos só para cima, por pequenos segundos, ele pode estar tendo uma crise epilética de ausência, por exemplo. Nossa. E aí, às vezes, a criança não tem um bom aprendizagem escolar e, às vezes, está tendo uma crise epilética. Então, é interessante. Agora, Ou seja, tem vários graus. Tem várias manifestações. Tem uma crise que é bem diferente, que são as crises epiléticas reflexas, por exemplo, que a pessoa só tem se estiver exposta a um determinado evento. Por exemplo, a pessoa só tem crise convulsiva se escutar Tchaikovsky, Abertura de 1812, por exemplo. É assim, escutou essa música, ele tem crise epilética. Um tiro exemplo. sou esse? Tem uma Ou, crise por exemplo, convulsiva na foi hora, numa pelo discoteca, amor de tem Deus. aquela luz estroboscópica e aí a pessoa tem crise epilética. Mas entendendo, provavelmente é o que a pessoa perguntou, daquela crise convulsiva mais comum, né, onde existe perda da consciência, a primeira coisa que tem que fazer é proteger essa pessoa. Então, nunca colocar o dedo
porque, né, ó, vai enrolar a língua porque vai... Gente, uma curiosidade, a musculatura mais forte que a gente tem no corpo humano é o masseter. Então a pessoa vai... Trigêmeo. Exatamente, é isso aí. É o trigêmeo. É o trigêmeo. O masseter... É a mandíbula. E aí o que acontece? A pessoa vai morder o seu dedo, como é que corre o risco de você morder? Na saliva tem, né, uma quantidade enorme de vírus, bactérias, etc. E outra coisa, você vai, na verdade, você está obstruindo a via aérea da pessoa, tá? Então, o que deveria fazer? Você segurar a cabeça da pessoa por trás, é porque aqui a gente não pode fazer, seria até legal de simular, segurar a cabeça da pessoa, porque não importa se vai bater o braço, a perna, né? E tentar, após a crise, colocar a pessoa de lado, porque isso vai evitar, se a pessoa tiver, de repente, né, engasgar com a saliva. De qualquer lado, não tem importância. E aí, essa que também é uma outra pergunta. Geralmente, as pessoas que já têm crises epiléticas, geralmente estão ao lado, né, de pessoas que já conhecem, enfim. Mas suponhamos que aconteça um evento. Se a crise passar de 5 minutos, essa pessoa tem que ser levada diretamente para o hospital. 3 a 3 minutos. Tá? Assim, de 3 a 5 minutos. É longo 5 minutos. Agora, como saber? Mas geralmente não. Geralmente é muito menor. Se é uma crise dessas pequenas que você citou, por exemplo, uma criança, como saber se aquela pessoa precisa de tratamento ou pode ser, vamos dizer, aspas, normal? De vez em quando a pessoa tem uma pequena crise e ela pode se manter assim a vida com inteira. eletroencefalograma você detecta se a pessoa é epilética? Olha, o meu eletroencefalograma é completamente assim, cheio de atividade epileptiforme e eu nunca tive crise alguma. A anormalidade de meu eletroencefalograma representa 5% da população, tá? Mas nunca tive nenhum evento. E uma coisa interessante, de 40% a 50% dos eletroencefalogramas de pacientes epiléticos são normais. Só vai dar anormal se tiver no momento. Tá certo? Então, o eletroencefalograma o diagnóstico é absolutamente clínico, a clínica é soberana. Então, se algum médico, você foi e pelo eletroencefalograma deu o diagnóstico de epilepsia, reveja, procure uma outra opinião, porque a epilepsia, se você teve uma crise apenas, tá? É interessante que você procure realmente ajuda. Primeiro, para afastar, né, quais foram as causas. Né? Será que essa crise que a gente estava comentando numa idade mais avançada foi decorrente de uma hipoglicemia? Isso é uma crise que aconteceu por uma causa imediata. Isso não é epilepsia. Agora, se a pessoa teve várias crises, tá? Várias crises. O que está acontecendo? Será que ele não teve, fazer um exame de imagem, será que não teve neurocisticercose, aquela doença, né, comeu as fezes do porquinho, e aí calcificou, e aí ficou numa região cerebral e que levou a aí tem que tratar, né? Tem que tratar, e assim, e na grande maioria das vezes você tem uma boa resposta. Você está fazendo o bloco, né, o alcoolismo, né, alcoolismo. Quando o usuário, né, você pode ter um efeito neurotóxico que crônico, você pode ter realmente uma suscetibilidade maior de ter crise convulsiva, porque o alcoólatra, além de ter o álcool em si ser neurotóxico, a pessoa às vezes tem uma suscetibilidade maior de ter, às vezes, traumatismo craniano, cai na rua, bate a cabeça. Então, quer dizer, são vários fatores que podem aumentar o risco da pessoa ter uma epilepsia secundária, por exemplo, ao álcool. E são várias coisas. Epilepsia, você pode falar o humano é incrível, o ano inteiro. Você nem imagina. É um mundo. É uma máquina perfeita. É que algumas coisas estragam. Nós somos os lindos, né? Nós somos, né? Os neurônios, nosso cérebro é lindo, gente. Fantástico. E mesmo quando está mais ou menos, também continua lindo. Que bom. E o Gabriel Menezes, ele pergunta para o Oscar e para a Leona, qual foi o papel que vocês dois atuaram que mais emocionou vocês? É difícil falar, porque cada papel tem uma emoção única e tem uma coisa que é um desafio e que é uma alegria grande, né? Então, é difícil falar. Eu não tenho filhos, mas eu imagino que seja como você escolher um filho, assim. Acho que cada um traz... Esses agora, por exemplo, eu estou me divertindo muito e está sendo, com certeza, vai ser uma peça que eu vou me lembrar durante bastante tempo, porque é a primeira vez que eu faço, assim, esse tipo de personagem, né? Essa comédia, assim, com esses tipos vários. E com essa mudança, vocês mudam de roupa sem parar, né? É muito agitado. Por outro lado, a Frida Kahlo, que eu tinha feito anterior no teatro também,
televisão, a gente sempre tem uma novela ou outra marcante, posso citar. É difícil citar, Você né? é o Major Nunes, Gabriela, por a exemplo. Gente, a gente fala assim... Oscar, você é o Major Nunes, Você adora? Não, Major não. Major. Essa barba, esse bigode, esse visual aqui não é do Gatão. É um Almirante Tiburcio, a próxima novela das 6 da Globo, que se chama Orgulho e Paixão. Tá. Então, respondendo a pergunta ali, são 27 anos de carreira, são 36 novelas, mais teatro, longa-metragem e tudo mais. Eu lembro de quase todos que eu fiz, mas assim, da emoção, é o melhor que você está fazendo na hora. Mas um que me chamou a atenção, que até foi tão bacana que foi feito, reprisou e tudo mais, foi quando eu fiz Em Família, do Manuel Carlos, e eram 3 fases, que a Bruna Marquezine era minha filha, e eu morro no casamento dela. Imagina aquele sufoco, todo mundo gritando no Natal, pai, pai, pai. E um filho, eu tenho uma filha que vai casar daqui a um pouco, gritando, você tendo um ataque cardíaco. Então, nossa, a cena passou várias vezes no Natal, eu morrendo no dia do casamento. Aquilo foi emocionante, que eu até me emocionei também. Como também já fiz cena dentro de um caixão, que é horrível, né? Você fica uma hora parado lá e quase dormindo. Mas essa cena que eu me lembro muito, eu fiz, imagina, 36 novelas, mas essa cena foi, assim, impactante. De você morrendo de casamento da tua filha tendo um ataque epilético. Nossa, foi muito bacana. Isso que você sabe. O Luan Pereira, ele é de Belém do Pará e ele lembrou de um personagem da Leona. Na novela Apocalipse, agora não sei se é Apocalipse que eu estou fazendo agora. Isso, exatamente. Ele falou que ama suas atuações em todos os trabalhos. Ai, que mandou bom. Obrigada. Ai, que bom. Eu espero que ele esteja gostando então da Ariela, que é a minha personagem Apocalipse, que é ótima, que é uma vilã super bem humorada e ao mesmo tempo é divertida, então estou curtindo muito fazer. @Leona Carvalho. A Vivian perguntou como você faz para manter o seu corpão. Vivian. Segredo. Eu queria saber. Eu sou vegetariana há muitos anos, mas não sou aquela radical também, então eu procuro me cuidar, não como nenhum tipo de carne. Tem uma coisa que assim, eu cuido da saúde, então tenho um bom médico, um bom cuidado, tenho uma médica, a minha irmã, inclusive, que é dermatologista, e faço exercício, mas eu não sou aquela pessoa que vive em academia. Então eu gosto de fazer yoga, tai chi, gosto de dançar, tenho sítio, então gosto da natureza, e faço um pouquinho de academia quando dá, né? Mas você não faz regime para manter a forma? Não faço agora, mas já fiz quando adolescente, por exemplo. Quando adolescente já fiz. Então, Você era mais gordinha, então? Eu já fui mais gordinha. Quando criança, não. Depois, com adolescente, tive essa fase. E depois, o que aconteceu é que eu fui parando de comer carne naturalmente. Então, vocês imaginam, eu sou gaúcha, eu comia churrasco. Então, teve um processo de parar de comer carne. Não foi por nada, foi porque simplesmente eu me sentia melhor. E aí, com isso, eu acho que houve uma organização. Então, eu passei a me cuidar mais em todos os níveis. Mas é isso, é comer bem eu garanto, e fazer exercício. Assim, é genético. Mas esclarecendo, não comer carne não emagrece. Não, esclarecendo, exatamente. Não comer carne e suprir com proteínas. Então, eu tenho um ótimo ortomolecular, como eu disse. E eu faço todo o suplemento. Né? Aliás, eu como bem, não é que eu não como, eu só como bem. Mas não come carne, é uma escolha. E tem uma última pergunta aqui da Cláudia Colares. Ela pergunta, Oscar, você se sente um gatão de meia idade? Olha, todo mundo fala isso aí. Eu nunca vi ninguém de 112 anos. Eu tenho 56, meia idade. Eu nunca vi ninguém de 112 anos, né? Mas eu me sinto super bem, sim. Quando eu fiz 40, achei que ia doer. Falei 50, achei que fosse morrer. Deus está permitindo que eu jogue 6 anos do segundo tempo. Estou com 56, eu acho ótimo. Detalhe. 56, há 30 anos atrás, era uma coisa. Meu pai morreu com 53 anos. Se hoje fosse vivo, ele é bem mais velho do que eu. Então, eu tenho 56, mas eu brinco dizendo assim, a molecada de 30 não me acompanha, não. Virado, fazendo, faço Muay Thai, luta, vem, sobe paraquedas, volta. Eu sou agitado, acho que eu sou um pouco hiperativo, né? E a molecada não acompanha, não. De 30 e poucos anos, sou mais eu. Eu estou de meia idade. Teatro dos 4. Todo mundo situado, então. Podemos ir embora. Muito obrigada. Muito obrigado. Final de semana aí, eu que agradeço. Foi maravilhoso. Uma delícia de programa, delícia esse programa mesmo. Todo muito bom. Muito gostoso. Até segunda, 5 horas. Beijo. Beijo, gente. Beijo.